Alguém lembra onde a gente parou a aula passada? Alguém? Ninguém. Alguém me escuta? Estou falando sozinho. Sim, professor, estamos escutando. Alguém lembra onde paramos a aula passada? Eu acho que eu parei a parte de luminotécnica. Antes de começar a próxima parte, eu queria falar do trabalho. Eu preciso que até segunda-feira vocês me deem a lista atualizada e completa dos grupos de trabalho. Atualizada e completa. Eu tenho uma lista, tem 7 grupos. Grupo 1, Felipe, Celton, Axa. Grupo 2, Guilherme, que vão fazer Casa do Celton. Grupo 2 vai fazer um escritório ou casa, não sei. Guilherme, Maria, Alicia, Vinícius. Grupo 3, sem nada ainda. Maria Roberta, José Matheus, Victor. Grupo 4, Miguel Antônio, Augusto, Shiozaki, Ramiro. Grupo 5, Maria Rafaela, Tiago, William. Grupo 6, Igor, Maria Clara, José Antônio. Grupo 7, Igor, Caminha, Fernanda e João Victor. Então até agora eu tenho esses grupos. Se tem mais alguém sem grupo, por favor, crie um grupo, seja associável, junte-se a outra pessoa, que eu preciso dessa lista atualizada e finalizada até segunda-feira. Na outra turma fizeram um negócio bem organizado, criaram um arquivo no Excel, no Google Drive aberto para todo mundo atualizar. Então a possibilidade aí, façam isso também. E os grupos que dependem de mim para fornecer uma planta baixa, me enviem mensagem. Eu forneço uma planta baixa para vocês. Me enviem e-mail ou o que for, que eu passo a planta baixa para vocês. Agora, vamos ao que eu quero no trabalho. Projeto elétrico pode ser residencial, pode ser de loja, pode ser de escritório. Isso é uma coisinha. Se for de uma loja ou de um escritório, faça uma coisinha mais complexa, tá? Porque vai que uma loja no shopping center só tem um cômodo e acabou-se. Poxa, aí fica difícil, né? Fica simples demais. Ou seja, uma coisinha maior, que tenha... Dentro da loja tem outras coisas, tenha, por exemplo, uma loja de roupa, tem o vestuário, tenha um escritório, banheiro. Tá, complique alguma coisinha, botem alguns, por exemplo, freezer, sei lá o que, dentro da loja, iluminação específica, sei lá o que. Então, tô parecendo um menino catarrento. Além de ter o Homer Simpson desenhando na minha barriga, eu tô parecendo um menino catarrento. Então, como deve ser o projeto? Com base nas diretrizes da norma 5410, a gente vai falar dela hoje. Efetuar a previsão de carga mínima das tomadas de uso geral, número mínimo de pontos de tomada, carga de iluminação, dimensionamento dos condutores, tomada de uso específico, apesar de que a norma 5410 não usa mais esses termos, tomada de uso geral, tomada de uso específico. Mas,
São termos que estão incrustados na cabeça dos engenheiros elétricos, que antes dessa norma usava outra norma e tinha nessa outra norma. Quadro de distribuição, condutores, sistema de iluminação. Então, tudo que a gente aprender aqui de instalações elétricas é o que vocês vão ter que fazer no trabalhinho de vocês. Deve ser apresentado o projeto básico, que é a planta com a qual vocês vão trabalhar, a planta arquitetônica. Tem que fazer o projeto elétrico, então aquela planta mais detalhada que eu mostrei para vocês, com eletroduto, tomada e tudo mais. Tem que fazer uma tabelinha, uma lista de materiais, em inglês BOM, Bill of Materials. É muito comum em qualquer projeto você ter que fazer uma lista de materiais. Um orçamento simplificado. Uma vez que você faz o projeto elétrico, você já tem o que é necessário: eletrodutos, as lâmpadas, soquetes das lâmpadas, o quadro. O que é que vocês fazem? Vocês já tem a lista de material toda completa. O que é que vocês fazem? Vão a uma lojinha como Ferreira Costa, Atacados Presentes, Armazém Coral, tem de tudo. Qualquer lojinha dessas, com a sua lista de compras, sua lista de materiais, e vão anotando os preços de cada coisa. E assim coloca lá no orçamento do seu trabalho. O que mais? Custo do engenheiro, né, que está fazendo o projeto. A estimativa do custo do eletricista. Professor, não sei, nunca contratei um eletricista na vida, não sei nem quanto tempo demora. Chuta. Inventa que dura uma semana, inventa que ele cobrou R$1.000, R$2.000, sei lá. Chuta. Para vocês aprenderem a fazer orçamento, que é muito comum vocês terem que fazer isso na vida. Eu mesmo, trabalhando em empresa como desenvolvedor de hardware, eu tinha que fazer lista de materiais, orçamento, às vezes mais de um orçamento. Normalíssimo, o engenheiro tem que estar fazendo essas coisas. Mesmo sendo engenheiro de projeto, o cara tem que estar fazendo essas coisas. E um memorial descritivo. O que é que tem nesse memorial? Os cálculos, memória de cálculo, dimensionamento de condutores, seleção dos dispositivos de proteção, o dimensionamento o projeto de luminotécnica, dimensionamento das luminárias e tudo mais. Isso a gente aprendeu na aula passada. Agora, nessa aula, a gente vai aprender sobre outra parte do projeto, que é a estimativa de cargas, dimensionamento de cargas. Tem a parte da luminotécnica, vocês podem até começar por essa ordem. Começa a parte da luminotécnica, depois vão para a estimativa de cargas, que é o que a gente vai começar hoje. E de novo é receita de bolo. É só você estar seguindo lá o que está na norma. Você não tem que estar criando coisa. Claro que o projeto nem sempre é só aquele que está na norma. Você pode, por exemplo, estar na sua casinha. Você está com muito dinheiro, contrata um ambientador, um arquiteto ambientador para decorar sua casa inteira. Faz o projetinho dos instrumentos, dos equipamentos elétricos que você vai ter na sua casa, projeto do seu home theater e tudo mais. Caixa de som no home theater lá em cima no teto. Aí você conversa com o arquiteto,
para decidir a questão, por exemplo, da iluminação, posicionamento das tomadas, dos equipamentos, conversa com o engenheiro elétrico também. Aí o engenheiro elétrico vai distribuir as tomadas, as mínimas e mais outras tomadas de acordo com a necessidade do cliente. Isso pode acontecer também. Em geral, quando você compra um apartamento, vem lá com um projetinho com mínimo, que é o recomendado pela norma. Mas pode ser que o cliente tenha alguma necessidade específica e tenha que fazer alguma alteração nesse projeto. Então, é isso. Alguma dúvida, pessoal, sobre o trabalho? O trabalho dá um trabalhinho. Mas não tem muito o que pensar, não. É executar. Pega o projeto, calcula, perímetro, área, vai tabelinha, iluminância, quanto é que tem que ser. Para essa iluminância eu quero usar tal tipo de lâmpada. Qual lâmpada tem que ser? Uma lâmpada... por exemplo, no escritório, um índice de reprodução de cor alto e por aí vai. Questão da data do trabalho. Deixa eu olhar aqui. A gente tem aula dias 2, 4, 9 de maio. O que seria a data do terceiro exercício escolar? Seria 11 de maio. O que é que vocês acham? A gente faz uma terceira prova com aqueles assuntos de circuitos elétricos, mais a parte de potência, circuito trifásico? Ou a gente fica só com a primeira prova e esse trabalhinho? O que é que vocês acham? E a nota da primeira prova foi muito baixa, viu? A sugestão da terceira prova é para dar uma elevada nessa média. Quem tirou notão? Quem tirou notão? Acabou de escrever aí. Tô devendo uma paçoca para quem tirou notão. Então aproveita o trabalho. Quem tirou 0 faz o trabalho. Tira 10 no trabalho, por favor. Para ficar com média 5 o mais alto possível. A favor de uma atividade complementar para ajudar na primeira nota. Gracinha. Acaba dando mesmo? Não foi apertado não, tá? Vocês que não estudaram mesmo. Então, independente de uma terceira prova, vou ficar com essas duas notas. A primeira prova e o trabalho. Independente da terceira, os assuntos todinhos dos circuitos, circuito trifásico, potência, cai na segunda chamada e cai na prova final. Estudem. Não vou pegar leve com você. Peguei leve na primeira prova. Agora eu vou pegar pesado. A primeira prova foi só para maciar. Instalações elétricas, se cair, ainda não elaborei a prova, tá? Se cair, cai alguma coisa teórica, alguma perguntinha simples, nada para vocês estarem projetando não, tá? Só coisa mais simples. Então vamos começar no próximo assunto, previsão de cargas. Deixa eu abrir aqui os arquivos. Maneirar não de jeito nenhum, já maneirei na primeira prova. Se vocês não aproveitaram,
Não foram bem porque não estudaram. Como eu disse, teve gente que foi fazer a prova, parece que nunca tinha assistido uma aula minha. Foi fazer a prova com o mesmo conhecimento que tinha antes de cursar essa disciplina. Resolver um circuito do mesmo jeito de antes. Aí é complicado, né? Penso sim. Tentaram e não conseguiram. Faltou? Estudo. Sim, quanto à apresentação do trabalho, eu tenho aqui no momento 6 grupos. Se a gente fica com 6 grupos, a gente consegue fazer as apresentações num dia só. 20 minutinhos para apresentação. E a gente poderia fazer essas apresentações na nossa última aula, 9 de maio. Senão a gente utilizaria 2 aulas, 4 e 9 de maio. Hoje é 13 de abril, a gente ainda vai ter dia 20, 25, 27, 2 de aula, ainda tem algumas aulas, 4, 5. Bom, oficialmente 6 aulas pela frente. Na verdade, a gente está com uma carga horária maior do que a da disciplina, tá? A gente ainda tem umas 6 aulas aí pela frente, a gente pode pegar as 2 últimas e falar e fazer as apresentações do trabalho. Então vou tentar falar toda a parte em que a gente falta ainda de instalações elétricas. Instalações elétricas é um assunto muito amplo. Eu não vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar a parte de luminotécnica, eu vou mostrar a parte de previsão de cargas, dimensionamento de condutores e uma parte de proteção e aterramento. Então é só isso que eu vou estar mostrando para vocês de instalações elétricas. O basicão. Então, por favor, vocês têm até segunda-feira para me dar uma lista finalizada de grupos e o que vocês vão fazer com a instalação. Vocês vão projetar. Quem precisar, quem não tiver um ambiente que estiver precisando de mim, professor, me envia um ambiente, fala comigo, me envia um e-mail o mais cedo possível. Não deixem para fazer de última hora, por favor. Não façam feito a primeira prova, estudar no dia da prova, estudar um dia antes da prova. Não façam isso, por favor. Esse trabalho dá trabalho. Então, comecem a fazer hoje. Então, quem precisar de um ambiente, envie uma mensagem para mim. WhatsApp, Telegram, e-mail, sinal de fumaça, para eu enviar para vocês um ambiente, uma planta baixa, para vocês projetarem. Então pronto, é isso. Vamos então começar o novo assunto, que legal. E previsão de cargas. Ali. De novo, olha aí, estão vendo? Estão vendo? Igor, o que é que tu queres? Fala. Igor? Por acidente, professor, desculpa aí. Então tá. Sim, mandar um arquivo de trabalho para a gente. Vou postar. Vou botar tudo lá no meu site, tá? A minha ideia é botar hoje. Botar tudo, fazer a atualização do meu site hoje, a atualização do YouTube hoje e tudo mais. Eu não fiz ainda. A minha ideia é fazer isso hoje. Você já tem uma ideia do que é para fazer. Então, previsão de carga. Essa parte de previsão de carga segue uma norma. Então você não tem que estar descobrindo coisas, você não tem que estar estudando teoria e tudo mais. Não. Você só tem que seguir norma, receita de bolo. A norma é a 5410 de 2008. Estabelece quais são as condições mínimas que devem ser tomadas com relação à determinação das potências, quantidades aplicáveis a locais utilizados como habitação fixa ou temporária,
blá 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 blá, unidades residenciais, hotéis, motéis, flats, blá 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 blá. Previsão realizada para 3 categorias principais. Iluminação, tem uma parte de iluminação que vocês já vão fazer o projeto luminotécnico, mas essa norma aqui também diz outras coisas, tá? Então, é bem provável que no projeto luminotécnico vocês usem uma potência mais baixa do que a prevista por essa norma. Então, essa norma aqui diz as condições mínimas. Então, você vai utilizar, por exemplo, aqui no meu escritório tem 2 lâmpadas de LED. Escritório pequeno tem 2 lâmpadas de LED. Vamos dizer que cada uma seja 9 watts, dá 18 watts aqui. 18 watts, o mínimo para uma tomada de corrente é de 100 VA. 18 watts, sei lá qual o fator de potência. Vamos dizer que o fator de potência seja muito alto, então vamos aproximar por, vamos dizer, 20 VA. Mas o valor mínimo é de 100 VA. Então você vai colocar uma tomada de corrente, a instalação da lâmpada, que aguenta mais do que a lâmpada que eu vou colocar. Não tem nenhum problema isso. Você não vai projetei um fio bem fininho agora. Não vai fazer isso. Tem os fios, os condutores padrões. Fio não, cabo. Então, tem a parte da iluminação, tem as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. A norma não fala mais em TUG, tomada de uso geral, TUE, tomada de uso específico. Antes, a norma de antes falava. Essa norma de agora não fala. Então, são termos que há tendência para entrar em desuso, mas os engenheiros elétricos ainda usam muito esse termo, por questão de costume. Então, aqui está a norma. Estão vendo a norma? Estão vendo, né? Pronto. Norma brasileira, a ABNT NBR 5410, válida a partir de 2005, acho que teve uma atualização em 2008. Tá aqui o sumário da norma. É um arquivo grande. Esta norma é grande. Este arquivo tem 217 páginas. Então, olha aqui o sumário, como tem coisa. Objetivo, referências normativas, definições. Dentro da definição tem componentes da instalação, proteção contra choques, blá blá blá. Princípios fundamentais de determinação das características gerais. Proteção para garantir segurança. Capítulo 6, seleção e instalação dos componentes. Capítulo 7, verificação final, inspeção visual, ensaios. Capítulo 8, manutenção, periodicidade e qualificação do pessoal, blá blá blá. 9, requisitos complementares para instalações ou locais específicos. Aí tem 9.1, locais contendo banheira ou chuveiro. 9.2, piscina. 9.3, compartimentos condutivos. 9.4, locais contendo aquecedores de sauna. São locais muito específicos. 9.5, locais de habitação. Então, 9.5 pode ser muito importante para vocês. E tem vários anexos. Anexo do A até o M. Cada espirro que eu dou é uma dor na barriga. Que delícia. Sou masoquista, adoro sentir dor. Tá horrível a minha situação. Precariedade. Ai. Então vamos lá para a norma. Deixa eu botar aqui uma certa página que eu vou precisar. Bom, vamos voltar lá para o outro arquivo. Previsão de iluminação de acordo com o NBR 5410. Previsão de carga.
Iluminação. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. Só ler a norma, seguir a norma. O principal da norma está aí copiadinho para vocês, mastigadinho para vocês. Não precisa ler a norma inteira não, tá aí mastigadinho para vocês. Nas acomodações de hotéis, motéis e similares, pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de corrente. Tomada de corrente, que bexiga é essa? Você tem um ponto de tomada, que é aquele pontinho onde você tem a tomada. Que lá é chamado de ponto de tomada. E aí você tem a tomada de corrente. Às vezes você tem um ponto de tomada que só tem uma tomada. Aquilo ali é chamado de tomada de corrente. Às vezes você pode ter 2 ou 3 tomadas no mesmo ponto de tomada. Então 2 ou 3 tomadas, cada uma dessas é uma tomada de corrente. Ou seja, a tomada de corrente é corrente. E tem aqueles padrõezinhos, né? Tomada de 10 amperes, tomada de 20 amperes. O VA é a potência aparente, né? Se você tivesse estudado para a primeira prova, não perguntava isso, já saberia a resposta. Quer dizer, isso caiu na prova? Não, isso caiu na prova não, né? Tá bom, desculpa, tá desculpado por essa. Não, a gente já teve aula disso. O VA é potência aparente, sim. Segundo a chamada final, vai cair essa parte de VA. Aí o cara enviar tem rum aqui em casa não, só tem whisky. Não que eu tô, nem gosto. Yeah. Admite-se, então potência mínima de 100 VA, tá vendo? Então a potência de um ponto de luz, potência de uma tomada de corrente, potência mínima é de 100 VA. Comandada por interruptor de parede, claro. Vai botar um ponto de luz, você vai botar um interruptor. Mesmo que você coloque um sensor de presença, você coloca um interruptor naquele pontinho de luz. Admite-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços sob escada, depósitos, despensas, lavados e varandas, desde que de pequenas dimensões, e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente. Ou seja, você tem uma despensa, guarda pouca coisa lá, despensa pequenininha, ao invés de você colocar lá por algum motivo, digamos, a despensa é embaixo de uma escada, sei lá. Por algum motivo é complicado colocar no teto, você pode colocar na parede. Aí, então a norma prevê algumas exceções. Na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da norma 5413 com blá 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 blá. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Em cômodos ou dependências com carga superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, tem um exemplo aqui, vamos pegar esse exemplo. Dormitório 1. Numa dimensão ele tem 3,25 metros, na outra ele tem 3,4. 3,25 vezes 3,4 dá 11,05 metros quadrados. 11,05. 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados mais uma coisinha não inteira.
Então, o valor mínimo que você tem, como aí fala, aumento de 4 metros quadrados inteiros. Como tem um aumento de 4 metros quadrados e mais 3 metros quadrados, então você considera pela norma 4 metros quadrados inteiros, os 3 você ignora. Então, o mínimo para esse ponto de luz é de 100 mais 60, 160 VA. Ponto de luz ponto de luz, tomada, é bom você colocar a potência aparente prevista para aquele ponto. Quando é de 100 VA, você não precisa colocar o padrão, tá? Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas. Aquilo que eu falei, eu tenho aqui na minha sala um ponto de iluminação e tem 2 lâmpadas de LED e deve dar uns 18, vamos botar 20 VA. 20 VA é bem menor que 100 VA. Tem nenhum problema. Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, não necessariamente potência nominal das lâmpadas, é só repetir aquilo ali. Esta norma não estabelece critérios para iluminação em áreas externas, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Vai que você quer botar numa área externa da sua casa um projetor grandão para iluminar o caminho, algumas lampadazinhas verdes iluminando a vegetação, sei lá o que, efeito natalino, sei lá o que. Aí fica por sua conta, tá? Aqui tem um exemplo de planta a ser utilizada. Uma casinha tem sala, copa, cozinha, 2 dormitórios, um banheiro, área de serviço, pequenininha. Então, é isso aí. Você pode fazer para ajudar umas tabelinhas como essas aqui, ó. Sala. Quantos metros quadrados tem a sala? Então você vai precisar de quanto de potência de iluminação. Então você pode fazer umas tabelinhas dessas para ajudar. Memória de cálculo, bota umas tabelinhas dessas que ajuda bastante. Então, previsão de cargas para iluminação a gente passou. Previsão de cargas agora, tomadas de uso geral. Então, número de pontos de tomada. O número de pontos de tomada deve ser determinado. Vocês entenderam o que é ponto de tomada e o que é tomada de corrente, pessoal? Vocês entenderam? Por favor, me respondam. Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Eu posso estar enganado, mas eu vou falar assim o que eu acho que eu entendi. Ponto de tomada poderia ser um lugar onde seja um interruptor de tomada de corrente. As tomadas comuns a gente liga os aparelhos. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Opa, deixa eu ver. Eu acho que é isso aí mesmo que você entendeu. Deixa eu compartilhar aqui umas imagens. Mateus... Ah não, deixa eu compartilhar aqui umas imagens. Estão vendo aqui um desenho de pontos de tomada. Sim, professor. Pronto. Ignore esse primeiro aqui onde está o cursor do mouse, que isso aí é só isso aí é uma tomada de corrente. O resto tudinho é ponto de tomada. Então, onde você vê essas coisinhas é ponto de tomada. Mesmo que tenha só interruptor, é ponto de tomada. Então, por exemplo, aqui onde está agora o cursor do mouse é um ponto de tomada. Tem 2 interruptores e tem
uma tomada de corrente. A outra posição de tal mouse agora é um ponto de tomada. Tem duas tomadas de corrente. Então essas coisinhas aqui são chamadas de tomadas de corrente. Aqui onde está o cursor do mouse, você tem mostrando duas tomadas de corrente. Os padrões que tem aqui no Brasil. Tem de 10 amperes, tem um furo de 4 mm e a de 20 amperes tem um furo de 4,8 mm. Equipamentos de baixa corrente entram na tomada mais grossa. Equipamentos de corrente mais alta, acima de 10 amperes, não entram na tomada menorzinha, a de 10 amperes. Tem um propósito para isso. Essa outra imagem é um ponto de tomada. Tem 3 tomadas de corrente aqui. Então, com essas imagens deu para entender o que é ponto de tomada e tomada de corrente, não foi? Então, pronto. É isso. Vamos voltar lá para o arquivo. Então aqui agora vai dizer quantos pontos de tomada você tem que ter de acordo com o ambiente. Então, o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem aí ser utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. Aí tem A, B, C, D, cada um desses fala de um ambiente específico. Letra A, banheiros. Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Você tem a pia. Na pia você tem um ponto de tomada. Por quê? Porque as pessoas se barbeiam, as pessoas usam sei lá mais o que no banheiro, secador de cabelo, sei lá mais o que. Então tem que ter um ponto de tomada ali. Atendidas as restrições de 9.1. 9.1 fala de outras coisas que você precisa ter no banheiro. Por exemplo, se você tem um chuveiro elétrico no banheiro, então você precisa de um ponto de tomada lá. Detalhezinho do chuveiro. Chuveiro não é para ter aquela tomada de corrente, tá? Não é para ser assim no chuveiro elétrico. É para existir, deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar aqui uma imagem boa. Pronto, achei uma imagem bem legal. Bom, deixa eu compartilhar. Pronto, num chuveiro elétrico não é para ter uma tomada de corrente, daquelas como a gente conhece. É para ter os fios, assim como a gente está mostrando. Tem um erro aqui nessa instalação porque está faltando o aterramento, tá, pessoal? Mas ignorem esse erro. É para ter os fios saindo para você conectar neste conector de porcelana que é aparafusado. Os cabos são presos por parafuso, pressão de parafuso a este conector de porcelana.
Aqui, por exemplo, tem uma imagenzinha melhor, bonitinho aqui com o aterramento. Aqui, ó, chuveiro elétrico, conector de porcelana, os cabinhos, tem um aterramento aqui, aqui tá certinho. Aqui, ó, mostrando os cabinhos, terra, neutro e fase no conector de porcelana. Às vezes, chuveiro elétrico, ao invés de ter um neutro, é fase e fase, tá? Um sistema bifásico, conecta em duas fases. Então, pessoal, chuveiro elétrico não é para ter tomada de corrente, é para ter esse conectorzinho de porcelana. Pronto. Ô, professor, Oi. o motivo para não ter a tomada de corrente seria só pelo fato de, tipo, não, pegar água na tomada? É. Apesar de que eu não... Pra mim, esse conector de porcelana também pode pegar água, mas parece que esse conector de porcelana é mais seguro numa área molhada do que você ter uma tomada de corrente. Entendi, tá certo. Em apartamento mais moderninho, não tá vindo nem com chuveiro elétrico. Tá vindo só com chuveiro e a água do chuveiro tem duas tubulações, água fria e água quente. A água quente, em algum lugar da casa, na área de serviço, você coloca um aquecedor, comumente chamado de boiler em inglês, que é um aquecedor a gás. É mais econômico financeiramente se aquecer água com gás do que com energia elétrica. E é mais seguro também para o usuário. Letra B, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderia, locais análogos. Um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então tá. Estamos falando de tomada de uso geral, tá? Porque tem aquelas específicas. Por exemplo, na cozinha você tem um fogão. Então em algum local da cozinha você tem uma tomada baixa para você conectar o seu fogão. O refrigerador. Em algum lugar da sua cozinha tem a posiçãozinha do seu refrigerador e você tem uma tomada para alimentá-lo. São tomadas que vocês vão usar só para esses equipamentos. Mas, por exemplo, você tem um balcão na cozinha, tem a pia. Ao lado você tem tomada também de corrente. Por quê? Porque você pode precisar para alimentar uma batedeira, uma torradeira, um air fryer. Você pode ter também uma tomada para micro-ondas. Então, aí está dizendo as tomadas basiconas que você tem que ter. Então, repare, no mínimo 1 para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então tá, vamos para esse desenho. Cadê o desenho? Aqui, ó. A cozinha. Essa cozinha tem 3,75 metros numa dimensão, 3,05 na outra. O que se considera aqui é o perímetro. Então, 3,75 mais 3,05 vezes 2 dá um perímetro de 13,6 metros. 13,6 metros, cadê? Aqui. Dividido por 3,5 dá 3,88. Ou seja, você precisa de 4 pontos de tomada. Então, 4 pontos de tomada nesta cozinha. Professor, Oi. esses 4 pontos de tomadas, eles podem ser aleatórios ou tem que ser equidistantes, algo tipo? Tem uma distribuição, eles têm que ter uma distribuição mais ou menos equidistante, tá? Mas não é rígido isso não. Claro que isso depende da arquitetura da sua cozinha.
Se a construtora vai te entregar um apartamento, ele vai te entregar mais ou menos equidistante. Aí você, se quiser mudar para adequar às suas necessidades, aí você faz a mudança. Que, tipo, por exemplo, perto da pia, por exemplo, pode ser interessante, 2 tomadas. Então, quanto menor a cozinha, a área de serviço, menor a quantidade de tomadas. Em varanda deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando sua área for inferior a 2 metros quadrados, ou ainda quando sua profundidade for inferior a 0,8 metros. Então, tem que ter um ponto na varanda, mas em alguns casos especiais, pode não ter na varanda, mas ficar pertinho da varanda. Tem a sala tem a entrada para a varanda. Ali na sala, pertinho da varanda, pertinho da entrada da varanda, você pode colocar um ponto nessas condições. Em salas e dormitórios, devem ser previstos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Na cozinha não fala na questão de uniforme, tá? Tem essa tendência de botar de forma uniforme, mas não fala. Então a cozinha não é bem obrigatório fazer isso. No quarto é previsto pela norma. Então vamos pegar um exemplo. A cada 5 metros, né, no quarto ou fração. Dormitório 1. Você já tem aquele ponto de corrente lá da iluminação. Agora vamos para o perímetro. 3,25 mais 3,4 vezes 2 dá 13,3 metros de perímetro. Dividido por 5, isso vai dar 12,66. Ou seja, você precisa de 3 pontos de tomada espalhados pelo quarto, mais ou menos uniformemente. Então, a cada 4,20 metros você bota um ponto de tomada. Claro que isso pode se adequar à sua necessidade. Particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomada julgada adequada. Você pode ter um ponto de tomada e nesse ponto de tomada ter 3 tomadas de corrente, por exemplo. Lá na sala você pode ter um ponto de tomada que você prevê, vai ser uma televisão aqui. Só que aí o cara liga uma televisão, o cara liga um aparelho de DVD. Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Hoje em dia vai tudo para plataforma de streaming. Mas você liga um PlayStation, pronto, PlayStation, Xbox. Aí você bota lá a tomadinha da sua TV, bota 2 tomadas de corrente, uma para a TV e outra para o seu PlayStation 5. Em cada um dos demais cômodos e dependências, então aqueles cômodos principais já foram previstos. Outros cômodos e dependências de adaptação devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência a até 80 centímetros de sua porta de acesso. Um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados e igual ou inferior a 6 metros quadrados. Um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Tranquilo, né?
Tem muito detalhe, mas a boa coisa é que vocês não precisam saber esses detalhes, vocês não precisam decorar essas coisas. O que vocês precisam fazer é estar aqui, estar com esse arquivo aberto, estar com a norma aberta, vai lendo isso aqui e vai fazendo o projeto de acordo com isso aqui. Então, você pegou já o seu projetinho, começa com luminotécnica, faz toda a parte que vocês já aprenderam, começa já hoje, já começa a fazer a parte do projeto de iluminação. Depois vem a parte da previsão das cargas, vê se o seu projeto de iluminação requer tomadas com mais carga do que a prevista aqui nessa norma. Duvido que vai requerer mais carga. Mas se requerer, você usa o do seu projeto. Se não, você usa o dessa norma. Se você prevê carga de iluminação bem menor do que os sem VA, você mantém os sem VA. Então fez o projeto lá da iluminação, potência aparente de cada ponto de luz. Aí você vai para essas tomadas de uso geral. Que agora, só com essa partezinha que vocês viram, vocês já sabem fazer o projeto das tomadas de uso geral. É tranquilo. Tem muito detalhe, mas é tranquilo. Pega isso aí, lê, vai lendo isso aí na hora. Cozinha, vem aqui, ó, cozinha. Banheiro, tá aí, letra A. Varanda, letra C. Quarto, sala, letra D. Outros cômodos, letra E. Bicho, é só seguir isso aí. Não tem vocês descobrirem nada. É receita de bolo. Potências atribuíveis aos pontos de tomada. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Em banheiros, cozinhas, copas, cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos. E 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Então você faz o projeto de cada ambiente em separado. Você não junta cozinha e área de serviço para fazer a instalação junta, não, você faz em separado. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potência seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes. Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Por que, por exemplo, cozinha você tem que ter tomada de potência maior? Porque você alimenta alguns equipamentos que requerem uma certa potência. Num quarto você pode alimentar uma TV, carregador de celular, coisa simplesinha. Portanto, demanda potência para cada ponto de tomada pode ser mais baixa. Simbologia para pontos de tomada. Esse desenho aí da tomada tá meio defasado, né? Todo mundo sabe, né, que a tomada brasileira agora é outra. Mas o que importa é o que está aí na segunda coluna. Tomadas unifilar. Que inclusive a gente já viu isso na aula passada, esses desenhos. Tomada de a tomada branca por dentro, tomada de corrente na parede baixa, 30 centímetros do piso acabado. Você coloca lá a potência requerida para a tomada 300 VA. Se a potência for de 100 VA, é o padrãozinho 100 VA, então você não precisa colocar quando é de 100 VA. Quando for de outros valores, você coloca. Você coloca lá, por exemplo, tem aquele 3 entre hífen, que é para indicar qual é o circuito correspondente.
E a altura da tomada também, se for diferente do padrão. Essa tomada aí tem um padrão de 300 milímetros, unidade em milímetro, tá? 300 milímetros do piso acabado. Se você colocar 20 milímetros, você tem que escrever. 20 milímetros, não, 200, você tem que escrever. A tomada meio pintada, meia altura, 1,3 metros do piso. A tomada toda pintada, alta, 2 metros do piso. E a tomada que tem 2 fiozinhos passando. Esses fiozinhos aí indicam fase. Então essa aí é uma tomada que, ao invés de ser fase neutra e terra, é uma tomada fase, fase e terra. E essa tomadinha inscrita no retângulo, isso aí é tomada de corrente no piso. Então, com isso, a gente acaba essa parte de tomada de uso geral, apesar da norma não mais mencionar esse nome. Então, a gente vai agora para tomadas de uso específico, apesar da norma não mais mencionar este nome. Previsão de cargas especiais. A quantidade é estabelecida de acordo com o número de aparelhos com corrente nominal superior a 10 amperes. Tomadas para instalação de, por exemplo, chuveiros, torneiras elétricas, micro-ondas, secador de roupa, são equipamentos que consomem mais corrente. Então é normal você colocar para esses equipamentos que seria aquela tomadinha equivalente de 20 amperes, exceto para o chuveiro, né? Você não bota a tomada de corrente, você bota o X com aquele conectorzinho de porcelana. A potência a ser atribuída para cada tomadinha dessa é a mesma potência dos equipamentos que vão ser utilizados nestas tomadas. Claro que você pode não saber qual é a potência do equipamento que o cliente vai utilizar. Então, o que é que você pode fazer? Utilizar algumas potências padrão que tem nessa tabelinha. Por exemplo, forno micro-ondas 1200 watts. Chuveiro 2500 watts. Barbeador 50 watts. Barbeador, então, se usa uma tomadinha simples, sem VA, tá de boa. Liquidificador 200 watts. E por aí vai. Exaustor, lá em cima do fogão, 300 watts. Fogão elétrico com 4 chapas. Fogão elétrico, tá? Com 4 chapas, 5.000 watts. Aqui no Brasil não é muito comum fogão elétrico, não. Aqui é fogão a gás. Quando eu estava na Inglaterra, quando eu estava na Austrália, aí sim é muito comum fogão elétrico. E não fogão a gás. Geladeira duplex, aquela que vocês têm nas casinhas de vocês. 500 watts. Geladeira comum, aqui o professor tem 200 watts. Máquina de costura. Relógio. Os pontos destas tomadas devem ser instalados no máximo a 1,5 m do local previsto para o equipamento a ser alimentado. Você vai botar um equipamento no lugar, para que você vai botar a tomada longe? Bote pertinho do equipamento, no máximo 1,5 m, de preferência menos que isso. Aquecimento elétrico de água. A conexão do aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem uso de tomada de corrente. Aquilo que eu já falei, não use tomada de corrente para chuveiro elétrico. Use aquele conector de porcelana.
Olha aí, mais uma, vocês viram aquela tabelinha de previsão de carga para a parte de iluminação. Meio útil colocar isso lá em memória de cálculo no projetinho de vocês. Vocês podem ter uma outra tabelinha também para memória de cálculo para previsão de cargas, que são essas cargas aí de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, que de novo não tem muito mistério. É só seguir a receitinha de bolo. Tranquilo, pessoal? Alguma dificuldade até agora? Professor, Oi. fiquei com uma dúvida aqui. Eu fui olhar o meu ventilador aqui do lado, ele fala que é 126 volts de potência. Então, tipo, 126 o quê? Watts de potência, desculpa. Certo, cadê? Aí, por exemplo, ele fala aí nessa tabela que tá... Cadê? 150. 150. Tá. Quando você compra um ventilador, você pode comprar um ventilador pequeno, um ventilador grande. O cara que vai fazer a instalação da sua casa não sabe qual ventilador que você vai comprar. Então ele vai fazer a instalação com sobra. Ele já bota um ventilador parrudinho, 150 watts. Suponho que o ventilador que você tenha já é um ventilador grandinho, não é? É, o grandinho, não. Pronto, já é 126 watts. Ainda existe um ventilador até 150 watts, suponho, ou esse 150 watts já é considerando uma sobra. Então, é bom você considerar sobra. Nesse caso aqui, ó, a sobra não vai te causar nenhum problema. Sobra te causaria problema, por exemplo, o motor. O motor é para movimentar uma certa carga, mas você bota uma carga bem menor que a do motor. Aí pode te causar problema, fator de potência baixo. Entendi. Eu pensei que ia ser a mesma coisa para sair, mas você falou que não tem problema, né? Aqui não tem nenhum problema. Aqui você vai usar um condutor mais grosso, mais fino. Mas sinceramente um condutor simplesinho, que se usa em instalação, condutor de 1,5 mm, aguenta 10 amperes. Então 2.200 watts. Tranquilo. Ok. Você não vai botar, por exemplo, a tomada aqui é para alimentar o ventilador, 150 watts. Aí você bota um condutor bem fininho só para 150 watts. Você não vai fazer isso. Você vai botar o condutor padrão de 1,5 mm². Em casos específicos, você usa um condutor mais grosso. Para tomadas que requerem, por exemplo, chuveiro elétrico, você usa um condutor mais grosso. O que mais é? O que mais? Fogão elétrico com 4 chapas. Aí você usa um condutor mais grosso, que aguente aí essa 5.000 watts, deixa eu ver. Uma continha simples, lá quase 23 amperes. É potência, não? Então é isso aí. Com isso, vocês aprenderam a fazer previsão de cargas, tomada de uso geral, tomada de uso específico, apesar desses nomes não estarem mais na norma. Cargas especiais. Deixa eu ver, a gente mandou texto aí. Já vi de 250 watts. Ventilador foi? Miguel, foi ventilador 250 watts. Isso. Aí deve ser um ventilador grandão. Bom, aí se você acha que vai utilizar, se você sabe utilizar um ventilador desse grandão, você já projeta, já bota nas contas para esse ventilador grandão. Professor, rapidinho. Por exemplo, eu tô falando na ponta da casa lá, que eu sei que meu ventilador é de 200 watts. Aí, tipo, eu botaria a tomada de 200 watts ou, tipo, botaria, tipo, qual seria a margem para eu colocar, para ficar mais tranquilo? Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas a tomada de corrente, você tem aquela de 10 amperes. 10 amperes dá até 2.200 VA. Então você vai botar um condutorzinho de 1,5 mm, você vai botar a tomada de 10 amperes, que vai aguentar bem mais potência do que aquilo que você projetou.
Mas aquilo que você projetou serve de cálculo de potência total para o seu ambiente, tá? Você botar lá uma tomada de 100 VA, não é porque aquela tomada só vai aguentar 100 VA, não. Ela pode aguentar mais. Entendi. Quanto a esse ventilador de parede, esse ventilador de parede realmente é um ventilador mais parrudinho, né? Que a gente não vê em casa, a gente vê muito em igreja. Então, o cara vai fazer um projeto numa igreja, aí o cara tem que saber o que é que vão colocar lá de instalação na igreja. Escola também, escola. A escola é uma sala de aula. Antigamente se usava muito ventilador, hoje em dia já muita escola já trocou ventilador por condicionador de ar. Quando era criança mesmo era aqueles ventilador de teto grandão, barulhento que era uma beleza. Os 4 ventiladores desse na sala. Hoje não, hoje você bota um condicionador de ar de bom tamanho, tá de boa. Então, claro, um cara for fazer um projeto desse, uma escola, por exemplo, o cara tem que saber o que é que você vai querer alimentar nessa sala de aula. Aí pode ter um computador, projetor, televisão, videocassete. Não, videocassete tem mais não, né? Já foi a época, né? É da minha época. Então, algumas cargas especiais, por exemplo, motores. Se você for fazer a instalação elétrica de um prédio, você tem que botar um motorzinho para jogar água. Você tem uma cisterna embaixo, lá no topo do prédio tem uma caixa d'água. Você bota uma bomba d'água parruda para pegar aquela água da cisterna e jogar lá em cima. Bomba para drenagem de águas pluviais. Aqui no meu prédio tem 2 andares de garagem. O andar de baixo subsola. Quando chove enche de água. Então o que é que tem lá? Uma bomba d'água para fazer drenagem de água pluvial. E aí joga sei lá onde. Bomba para combate a incêndios. Pode ter umas tubulações de combate a incêndios. Você precisa de mais bombas para isso também. Se bem que, claro que isso depende de cada, não sei como é a questão aí das normas de combate a incêndio, mas aqui no meu prédio, como é que se faz? Você tem a caixa d'água, e a caixa d'água tem umas tubulações, tem a tubulação que entra e tem as tubulações que saem. Das tubulações que saem, você tem níveis de água, níveis de altura diferentes. A tubulação mais baixa que tem, no pezinho, no fundinho na caixa d'água, é a tubulação de incêndio. Por que isso? Porque incêndio é a prioridade. A prioridade não é você tomar banho, a prioridade é proteção contra incêndio. Então, você tem um nível da tubulação que sai para incêndio no mais baixo possível. A água que você usa sai de uma tubulação que fica mais alta. Aí a caixa d'água está cheia, faltou água na rua, você está usando lá a caixa d'água, usando. Chega no momento em que o nível d'água fica abaixo do nível da tubulação de saída para cozinha, banheiro. Ou seja, você não vai mais tomar banho, não vai mais lavar sua mão. Mas ainda tem água na caixa d'água, que essa água é para combate a incêndio. Então, a tubulação de incêndio precisa estar sempre com água. Se ocorrer um incêndio, isso é prioridade. Vamos apagar o incêndio. Então, você fica sem banho, mas se tiver um incêndio, você vai ser salvo. Sistema de aquecimento central, isso não é bem usado aqui não, mas em países mais frios,
Na Europa, por exemplo, a Argentina você tem isso também, sistema de aquecimento central. Eu tenho uma amiga que mora no Canadá, casada, tem um sistema de aquecimento central no inverno, esse negócio fica ligado direto. Professor, Oi. se eu for a chamada, ou já fez, eu vou ter que sair agora. Fiz não, esqueci de fazer chamada. Eu vou colocar pra gente aqui no chat, professor. Eu vou ter que sair agora mesmo. Tá bom, deixa. Valeu, professor. Tá bom, tchau. Então a casa é mantida a 24 graus no inverno constante. Então você tem um sistema de aquecimento central na casa. Em ambiente não tão frio assim, você pode ter um sistema de aquecimento que você controla. Por exemplo, seu aquecedor da água tem um boiler que serve para aquecer a água do banho, mas também serve para jogar água quente nos aquecedores que você pode ter, por exemplo, no quarto. Tem umas plaquinhas metálicas, a água passa ali por dentro e sai radiando calor. Então aqui em Recife a gente não tem essas coisas. Motor de elevador, motor parrudo para elevador, carregar carga de 100 kg, mais de 100 kg. Se bem que o elevador tem um contrapeso exatamente para dar uma aliviada no motor. Em alguns casos é necessário fazer a previsão das diversas cargas especiais que atendem aos sistemas de utilidades das residências ou edifícios. Então você tem que pegar lá o motorzinho. Qual é o motor que vai ser utilizado aqui? A bomba que joga água lá da cisterna até o topo do edifício. Qual é a altura desse edifício, quantos moradores, então qual deve ser a vazão de água. Com isso você sabe qual deve ser a potência da bomba. E aí você tem que projetar a instalação para aquela bomba a partir disso. O cara que já conhece, cara já tem prática, olha qual a altura desse prédio, quantos moradores, quantos apartamentos, o cara já sabe qual tem que ser, né? Para quem nunca fez é complicado, o cara tem que sair, correr atrás pesquisando. Normal. A determinação dessas cargas depende de cada caso específico, geralmente é definida pelos fornecedores dos sistemas. Como exemplo, pode-se citar cargas especiais seriam empregadas em um prédio tipo de apartamentos com subsolo, pavimento térreo, 5 pavimentos, tipo com 2 apartamentos por andar. Elevadores. Vamos dizer, 2 elevadores, cada um motor trifásico. 7,5 cavalo vapor. Bomba para recalque d'água, um motor trifásico de 3 cavalos vapor. Isso aí varia, tá, com a altura do prédio. Bomba para o sistema de combate a incêndio, motor de 5 cavalos vapor. Eu não sei se o meu prédio tem isso não, tá? Por causa daquele que eu falei da caixa d'água. Então eu nunca vi nenhuma bomba para combate a incêndio aqui não. Não sei se tem uma bomba especial lá em cima do prédio, não sei, nunca vi isso. Bomba de drenagem de águas pluviais, então portão da garagem, um motor de meio cavalo vapor. Então várias coisas vocês podem, num projeto de instalação você tem que saber isso. Exemplo, determina a corrente de cada motor descrita abaixo, trifásico. Essas correntes correspondem aos valores que serão utilizados para a realização do dimensionamento dos condutores. Aí, rendimento 0,86, fator de potência 0,85, fator de potência, potência 10 cavalos vapor. Você converte um cavalo vapor igual a 735,5 watt. Então 10 cavalos vapor, 7.355 watts. Só que o rendimento é 0,86, divide isso por 0,86. Então você tem 8.552 watts.
só que tem um fator de potência, então divide isso por 0,85. Então você vai ter que ter uma potência aparente de aproximadamente 10 kVA para esse motorzinho primeiro. 10 kVA divide por 3 fases, vai dar uns 3,3 kVA. Tensão de 380 volts vai dar uns 8,8 amperes por fase. Então uma conta assim bem simplesinha, 8,8 amperes por fase, 10 amperes por fase. Essa continha aí vocês já sabem fazer, vocês já aprenderam a questão aí de circuitos trifásicos, então vocês já conseguem fazer essas continhas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Até agora não, Lúcio. Não é? Então, Professor, oi. só para confirmar, esse material tá no site lá, né? Ainda não coloquei não, tá? Depois dessa aula eu vou ter mais outra aula, que vai acabar lá para as 9 horas da noite. Aí depois dessa aula eu vou jantar, aí depois do jantar eu começo a organizar tudinho, boto lá no site e pronto. Então hoje eu pretendo botar tudo lá no site, tá bom? Então vocês já aproveitem, já comecem hoje e amanhã a fazer o trabalhinho de vocês. Não deixem para a última hora. Cálculo da iluminação para áreas comerciais e escritórios é feito de modo diferente do processo utilizado para a determinação da iluminação em áreas residenciais. Vocês usam aquele projetinho, a questão lá que a gente já viu, o projetinho da aula passada, 2 últimas aulas. Dependendo do caso, para a área de lojas e escritórios, podem se empregar diversos métodos. Olha, o método dos lumens, que foi o que a gente viu, e outros, tá? Eu só ensinei para vocês o método dos lumens. Fiquem com isso aí, que tá bom demais. Previsão das tomadas de uso geral em áreas comerciais e escritórios. Pode-se adotar o seguinte critério. Escritórios comerciais ou análogos com área inferior, igual ou inferior a 40 metros quadrados. Uma tomada para cada 3 metros ou fração de perímetro, ou uma tomada para cada 4 metros quadrados ou fração de área. A adotar o que conduzir ao maior número. Ou seja, você tem 2 critérios aí. Verifique quantas tomadas você precisaria com cada um desses critérios. E você pega o número de tomadas que for maior. Escritórios comerciais ou análogos com área superior a 40 metros quadrados. 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados. E uma tomada para cada 10 metros quadrados ou fração de área restante. Então aí, ó. Primeiro eu falei de escritórios com área de 40 metros quadrados para baixo e agora escritórios com área de 40 metros quadrados para cima. Lojas. Uma tomada para cada 30 metros quadrados ou fração de área, não computadas as tomadas destinadas às vitrines e à demonstração de aparelhos. Então isso aí, quanto mais de tomada, depende muito do tipo de loja. A potência das tomadas de uso geral em escritórios e lojas será de 200 VA. Então tá vendo, tem as tomadas de uso específico e tem as de uso geral. Mas agora as de uso geral, ao invés de serem de 100 VA, como são as que a gente tem em casa, agora é o dobro da potência aparente. Então agora vocês já sabem fazer um projetinho de casa, vocês já sabem fazer um projetinho do escritório e um projetinho de loja. Casa é mais complicado que escritório e loja. Eu prefiro que vocês façam de casa do que de escritório e loja, mas se vocês estiverem até fazendo uma lojinha. Então façam da lojinha.
Mas por favor que não seja uma lojinha que só tem um cômodo, que aí fica simples demais, né? A lojinha que tem um cômodo, que tenha vitrine, tenha espaço da loja, que a loja pode ter mais no ambiente, que tenha provador, que tenha estoque, que tenha um escritório. Aí já é uma loja com mais coisa para você mostrar no trabalho. Para a previsão de tomada de uso geral em áreas industriais, pode-se adotar o seguinte critério. O número de tomadas a ser adotado é função de cada tipo de setor. Exemplo: halls de serviços, sala de manutenção, sala de equipamentos, casa de máquinas, sala de bomba, locais análogos, devem ser previstos no mínimo um ponto de tomada de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 VA. Deve ser realizada ainda a determinação das demais cargas: motores, fornos, máquinas de solda, o que mais vocês precisam numa indústria, fresa, impressora 3D, ou sei lá mais o que vocês podem precisar numa indústria. Então é isso aí. Então, alguma dúvida, pessoal? Vocês já conseguem, com o que a gente finalizou hoje, para de luminotécnico que a gente finalizou hoje, vocês já conseguem fazer boa parte do trabalho, pessoal. Vocês já podem começar a fazer trabalho. Segunda-feira, por favor, me deem a lista final de todos os grupos que vocês querem fazer. Quem não tem área ainda para fazer o projeto, está precisando de uma planta baixa, fala. Eu prefiro que vocês façam na casinha de vocês, que é uma coisa útil para vocês. Caso contrário, fala comigo que eu passo uma planta baixa para vocês. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Vida longa e próspera. Valeu, professor. Melhor aí, senhor. Tchauzinho. Tchau, pessoal.